Olá, muito bom dia. Estou começando a sentir aqui os primeiros raios do sol nessa manhã sobre a minha pele e ele me desperta, me lembra que o meu primeiro compromisso nessa manhã é com o Senhor. E nesse momento me volto para Ele junto com você, abrimos o nosso coração, queremos receber a bênção de Deus, queremos ter a certeza que Ele vai estar ao nosso lado no decorrer desse dia e a razão pela qual nós nos encontramos aqui. Somos adoradores e pedimos a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Quero deixar com você nesse momento aqui uma parte da palavra de Deus do livro de Salmos, capítulo 86, o verso 4, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Somente Ele, de fato, pode alegrar a nossa alma. Somente Ele pode nos trazer a paz, somente Ele pode nos trazer a esperança, a certeza da salvação, a segurança de que nesse dia, diante das lutas e dificuldades que nós iremos enfrentar, nós sairemos vitoriosos pela força do braço do nosso grande comandante, Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, como em outras manhãs, quero junto com você aqui estudar um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã nós iremos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 20, o verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povos maiores em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que os fez sair da terra do Egito, está contigo. Amigo, jamais se esqueça das vitórias que Deus concedeu a você. A nossa mente é tendenciosa a registrar momentos apenas negativos, mas permita que a sua memória, a sua mente, seja reconstruída com lembranças positivas do que Deus fez por você. Moisés estava aqui nesse momento falando para a nação de Israel que eles jamais deveriam se esquecer do que Deus tinha feito com eles desde quando eles tinham saído da terra do Egito. E eles enfrentariam povos mais poderosos do que eles. Eles se deparariam com os cananeus que belicamente eram muito mais bem preparados do que a nação de Israel. Os cananeus estavam armados com carros de guerra, mas os israelitas apenas eles possuíam a infantaria. Embora eles jamais deveriam se esquecer, esta era a orientação de Moisés, de que Deus estaria ao lado deles para lutar as suas batalhas. Jamais eles deveriam se esquecer da trajetória do Egito até a terra de Canaã, como Deus de forma poderosa os conduziu até ali. E essas lembranças iriam fazer com que eles vivessem uma vida feliz, confiante pelo poder de Deus, e não haveria nenhum inimigo que eles não pudessem prevalecer, porque Deus estaria ao lado deles. Acredito que nessa manhã, logo aqui no começo, ao estudarmos o capítulo 20 do livro de Deuteronômio, nós precisamos refletir na nossa vida. Existe algum problema que você tem considerado grande para você? Existe alguma situação que você tem falado é impossível resolver? Coloca nas mãos de Deus. Era isso que Moisés estava dizendo ao seu povo. Deus pode todas as coisas. Nada que seja difícil para você que Ele não possa resolver. O que vocês precisam fazer é crer no poder de Deus e permitir que Ele lute as batalhas de vocês. Deuteronômio capítulo 20, do verso 5 ao verso 9, aqui nós encontramos algumas orientações que Deus concedeu a Moisés para que pudesse dar aos seus soldados, ao seu povo, quando fosse a batalha. E ele faz aqui uma lista de homens que não deveriam ir para a batalha. Aqueles que estavam recém-casados, eles não deveriam ir à batalha. Aqueles que tinham plantado uma vinha e ainda não tinham colhido, esses também deveriam permanecer na sua casa. E aqueles que eram tímidos, eles não deveriam sair para a batalha. Não era pela superioridade numérica de soldados que eles venceriam as lutas, mas era pela presença do grande comandante, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. E o Senhor estava aqui nesse momento fazendo com que o seu povo entendesse que as suas batalhas deveriam ser batalhas pela fé. Era Deus que lutaria as suas guerras. Eles não deveriam temer os seus adversários. As lutas que seriam travadas dentro da terra de Canaã diante de homens maiores que eles, soldados muito mais bem armados do que eles,
eles deveriam fazer? Travar pela fé no poder de Deus. Deuteronômio capítulo 20, do verso 13 ao verso 18, Deus determina que todos os povos inimigos deveriam ser mortos. Ele faz sim algumas exceções, quero falar logo adiante, mas inicialmente todos aqueles que se opusessem ao povo de Deus deveriam ser destruídos. Deus estava protegendo o seu povo. Ele queria preparar uma nação que pudesse testemunhar a respeito do seu amor. Esse povo deveria de fato viver as verdades que ele queria que esse povo testemunhasse no futuro. Tudo aquilo que fosse ameaça ao seu povo em proclamar as verdades, em testemunhar a respeito desse Deus, deveria ser eliminado. Nações que eram idólatras e que no futuro poderiam influenciar o seu povo a se envolver com idolatria e que os seus corações estavam resistentes a entender que Deus é Deus, Deus mandava destruir por completo. Deus falava para que eles não pudessem ter piedade. Essa atitude muitas vezes leva algumas pessoas a imaginarem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Mas Deus, olhando para o futuro e conhecendo o coração daquelas nações, Deus não queria que o seu povo se corrompesse com aquelas práticas pecaminosas da idolatria e outras práticas sodomistas que traria tremendas consequências para a nação de Israel. Preservando o seu povo, preservando a sua mensagem, Deus pedia que a nação de Israel cumprisse os seus propósitos, eliminando a todos aqueles que de fato não haveria oportunidade de arrependimento. Quando o povo de Deus entrasse na terra prometida, eles também se deparariam com algumas cidades com muros altos, homens fortes, com muralhas enormes. E Deus estava dizendo que se fosse necessário durar um cerco por muito tempo, e se aquelas nações quisessem fazer um contrato de paz com o seu povo, eles poderiam aceitar esse contrato de paz. Mas essas nações deveriam se submeter à vontade do povo de Deus. Os israelitas que queriam determinar quem seriam os seus futuros reis, a nação de Israel é aquela que seria responsável para influenciar a cultura dessas cidades. Portanto, eles viveriam completamente submissos aos ensinamentos da palavra de Deus. No decorrer do tempo, eles teriam oportunidade de entender quem de fato é Deus. Veja que Deus, mesmo reconhecendo que alguns povos que estavam ao redor da terra de Canaã era inimigo do povo do Senhor, mas quando esses se submetessem a entender e aceitar e assumir um contrato de paz, e Deus olhando para o futuro, vendo que essas nações não eram uma ameaça para o seu povo, Deus permitia que eles pudessem fazer aliança com essas pessoas. Mas vale a pena ressaltar nessa manhã que essas nações elas deveriam se submeter completamente à vontade do povo de Deus. Seria a nação de Israel que iria afetar a cultura, a religião e a vida daqueles outros povos, não o contrário. Mesmo permitindo que o seu povo fizesse aliança com algum dos povos, Deus permitia que eliminasse por completo a sua força bélica, as suas armas deveriam ser tiradas deles. Eles não deveriam ter forças militares para que no futuro nenhuma nação pudesse se rebelar contra o povo de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 20 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 16 em diante, nós podemos ver Deus poderia ter mandado fogo do céu e ter eliminado todos os adversários do povo do Senhor. Um anjo poderia descer dos céus e matar todas as nações, reis, soldados, inimigos do povo de Deus. Mas por que o Senhor não permitiu que isso acontecesse? Porque Ele queria que cada batalha que acontecesse no campo de batalha, o povo de Deus vivesse uma vida dependente dEle. Quando nós travamos uma batalha, nós, diante de uma dificuldade, nós temos a tendência de buscarmos mais o Senhor. E era isso que Deus queria que o seu povo fizesse. Deus esperava que a nação de Israel a cada dia vivesse uma vida dependente do Senhor. Entregasse cada vez mais o seu coração nas mãos do Senhor. Vivendo dessa forma, Deus estaria feliz, porque o seu povo viveria uma vida dependente dele. Veja o que Deus quer fazer conosco nos dias em que nós estamos vivendo. As lutas que nós enfrentamos, as incertezas em algum momento que passamos na vida, os problemas que lidamos a cada dia, Deus está moldando o nosso coração. Deus está nos levando a viver uma vida dependente dele, a confiarmos mais nele. Por isso que eu e você hoje
não podemos viver uma vida de reclamação, de murmúrio, mas o que nós precisamos fazer a cada dia é olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos: será se de fato nós estamos completamente confiantes no Senhor? Será se nós precisamos viver uma vida mais dependente do Senhor ou o que vivemos já é suficiente? Mas precisamos compreender que nunca chegamos ao patamar de olharmos para nós mesmos e falarmos: alcançamos toda a nossa confiança. Cada dia é dia de crescermos mais. Cada dia é dia para melhorarmos cada vez mais. Portanto, façamos no dia de hoje uma vida de entrega por completo do nosso coração. Deus não queria que eles destruíssem as árvores frutíferas daquele período. Deus queria que o seu povo usufruísse do melhor daquela terra. Era uma terra que manava leite e mel. Essa expressão denota como aquela terra era fértil e Deus estava dando como herança para o seu povo. E ele não queria que o seu povo destruísse as árvores frutíferas que Deus tinha permitido que aquela terra pudesse produzir. Portanto, era uma herança que Deus estava dando para os seus filhos e ele queria que eles pudessem usufruir do melhor daquela terra. Não se esqueça, nos dias de hoje, Deus também quer oferecer para você o melhor que existe nessa terra. Deus quer que você desfrute do melhor que existe aqui. O que nós temos que fazer a cada dia é confiar, é crer, é nos colocarmos nas suas mãos para que nós possamos receber essas bênçãos do Senhor. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 20 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós não podemos nos esquecer nunca, nós estamos num grande campo de batalha. A batalha que um dia iniciou lá no céu, na eternidade, se arrolou para essa terra. Nós estamos dentro do grande conflito. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, a nossa luta é contra espírito, mas eu e você, nós precisamos crer. O que nós precisamos fazer para alcançarmos a vitória é nos mantermos do lado certo dentro dessa batalha. É do lado do Senhor, é do grande comandante Emanuel. Lutando ao lado dele, tenha certeza, hoje você pode já garantir e celebrar a vitória. Mas o que eu e você temos que fazer a cada dia é, de fato, dependermos cada vez mais dele. Ele não espera que nós lutemos as nossas batalhas sozinhos. Ele espera que nós lutemos ao seu lado. É uma batalha lutada de fato pela fé. É confiando no poder de Deus. Por maior que seja a luta ou a guerra ou o inimigo que esteja à sua frente, o que eu e você temos que fazer é segurar no seu braço e falar: Senhor, por favor, luta essa batalha por mim, luta ao meu lado, me conceda força hoje e sempre para que eu viva uma vida vitoriosa e tenha certeza que Ele vai estar ao seu lado para te conceder a vitória. Da mesma forma como Deus livrou e lutou as batalhas do seu povo no passado, Ele quer lutar as batalhas nossas pessoais no momento presente, nos dias em que nós estamos vivendo. Mas precisamos a cada dia renovar esse compromisso de amá-lo, de segui-lo, de entregar a nossa vida a cada dia. Eu quero nesse momento pedir a Deus que nos tome nas suas mãos e de fato nos conceda a vitória no decorrer desse dia. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós lhe convidamos para lutar as nossas batalhas. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.